Dante, muito obrigado. Obrigada Uma por honra, aceitar de nosso verdade. convite. O privilégio é todo meu, queria agradecer pelo convite e confessar que sempre que leio meu currículo eu fico encabulado. É muito constrangedor, juro. E eu mandei para você um parágrafo, que foi o que você me pediu, né? Sim, Mas estou aqui à disposição para o nosso bate-papo. é só um pouquinho, né? Para contar só um pouquinho da sua história. Porque uma história Eu me que... prendi um pouco a memória pregressa na área do ensino, são 46 anos de magistério, não é para qualquer um. Sim. E dos eventos mais desse ano. Esse ano de 2022 tem sido um ano notável. Foi o lançamento do livro Rocinha Sob Lentes, a exposição Outras Marés. Estava lindíssima, inclusive. Você estava lá. Então vamos lá, Dante. A gente entrevistou algumas pessoas que comentaram sobre você, inclusive Não, o algumas Rogério. não, praticamente todas. O Rogério falando que foi seu aluno. E eu sempre falei, né, que eu queria ter aula com você lá na Escola de Fotógrafos Populares na Maré. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a fotografia na sua vida, essa história aí, como é que surgiu. Antes de mais nada, eu queria dizer que quando eu quero fazer meu currículo, eu digo que o Rogério foi meu aluno.
porque o Rogério é uma referência maior na fotografia brasileira, no fotojornalismo de agência, de jornal. Natiba, o trabalho dele com a Maíra Natiba é fantástico. Eu sou fã do Rogério. Somos todos. A minha entrada na fotografia foi muito pouco glamurosa. Eu fico com inveja daquelas pessoas que dizem: eu conheci Cartier-Bresson, me apaixonei, foi a obra do Kudelka, foi Nair Benedito. Comigo, para ser muito franco, para abrir a alma aqui para vocês, eu passei até os 20 anos da minha vida, até os 18 anos da minha vida, ou eu fui fotografado por meus pais ou por um amigo, chamado Carlos Eduardo Bortchevics, que é um pintor hiperrealista, tem a minha idade exatamente, assina Bortk, e ele tinha uma Rolleicord, uma Rolleiflex fake, que eu tenho várias fotos da minha adolescência, passeios, ousadias, cabelão, barba, feitas pelo Bortk. Mas fotografia, eu estava sempre do lado de lá da câmera. Sempre modelo. Sempre modelo. O que aconteceu comigo foi que quando eu entrei na universidade, eu entrei para fazer engenharia. Eu sempre tive uma fascinação pelas exatas, matemática, física. Mas na universidade não era aquilo que eu queria. Engenharia não era o que eu queria fazer. E eu migrei. Graças a Deus. Eu migrei para comunicação social e tive aulas com um cidadão chamado Dave Alexandriski, um professor notável, muito metódico no modo de dar aula. E quando o Dave começou a dar aula, toda a física, toda a química começou a fazer sentido. Eu, ao contrário de todo mundo que eu conheço, me apaixonei pela fotografia quando ela deu um sentido às exatas. Eu virei rato de laboratório muito rapidamente, virei monitor de fotografia, desandei a fazer curso do Jorge Rax Numan, curso no Sesc. Tive a sorte da Universidade Federal Fluminense ter um curso de cinema, fiz todas as disciplinas de cinema. E aí a fotografia entrou na minha vida muito mais pelo processo do que pelos grandes nomes. Eu fui conhecer as pessoas depois, entendeu? Uhum. Então é meio diferente. Total. Muito legal. Parecido com a história do Renato também, que fez engenharia e se apaixonou pela fotografia, pelas questões de matemática, né? Muito legal. E aí... O Chicaoca tem um pouquinho disso também, o Miguel Chicaoca. Tem algumas pessoas, mas quase todos têm seus heróis. Os meus heróis apareceram depois de eu já estar mergulhado na fotografia. E aí, como é que surgiu essa história de você dar aula de fotografia na faculdade? Bom, eu sempre fui multitarefa, né? Eu me formei em jornalismo, ciências sociais, comecei a trabalhar no glorioso Jornal do Brasil, na época que ele era o maior jornal desse país. Jornal. Eu amava o JB, comprava. Eu amava o JB. Eu também amava o JB. Eu tive a bênção de trabalhar no mesmo andar do Carlos Drummond de Andrade. Que legal. Era um timaço, Carlos Castelo Branco, João Saldanha. E eu ali no meio, aquele garoto deslumbrado, né? Eu ia tomar café no 7º andar. Quando o Drummond ia, eu ia junto, ficava de longe, respeitosamente, vendo como é que o poeta tomava café. Então, assim, começo da minha vida foi na área de redação. Eu fui repórter, redator, fui editor de um departamento educacional do Jornal do Brasil, com 20 e poucos anos. Mas, quando, em 1980, a UF abriu um concurso público, eu vou contar a verdade, porque eu podia dizer, eu pensei, tem a minha cara, me planejei, programei, sonhei, não foi nada disso. Uma amiga falou, esse concurso tem a sua cara. Aí eu fui, passei. 3 anos depois, a UFRJ tem um concurso que é a sua cara, eu fui, passei. Então, assim, era outro tempo. Era um tempo em que você não precisava ter titulação para disputar uma vaga dessa. Você tinha que ter paixão por fotografia e habilidade para dar aula. Convencer uma turma do que você estava tentando dizer.
E aí eu comecei a me dividir muito entre o trabalho no jornal e o trabalho num pequeno estúdio de fotografia que eu tinha no centro da cidade, chamava Skylab. Chegou um momento que, quando eu passei no segundo concurso, que foi o da UFRJ, eu tive que sair do jornal. Não dava mais para conciliar tudo. Aí, digamos assim, a fotografia desempatou o jogo. O Dante jornalista, o Dante do texto, ele sobrevive nos livros, em artigos, nas produções editoriais, o meu lado jornalista. E o lado fotógrafo também submergiu diante do magistério. Eu faço fotos só dos meus filhos agora, ou eventualmente de algum lugar onde eu esteja. Então, deixa a vida me levar, aquela história me levou, foi me levando, estou aqui. No Skylab você fotografava também? Eu fotografava, eu revelava o filme, eu bebia, ficava bêbado de madrugada para ficar acordado. Um dia eu misturei, botei o fixador antes do revelador, destruí 8 filmes, fechei o Skylab. Não estava dando. Não estava dando. É muito pauleira a vida do... É muito. A gente pauleira. falou aqui um pouco antes. Eram devidas proporções e tempos, mas eu e o Dempsey tentamos, o Dempsey, que a gente já falou aqui no último podcast, que é amigo do Um abraço pro Dempsey. Dempsey Gaspar, nosso amigo. E é muito dura a vida de estúdio, né? É uma vida pauleira, né? Pauleira. Teu pai que o diga. Meu pai é um fotógrafo, viveu nos últimos 40 anos dentro de um estúdio e vive hoje ainda, está lá agora provavelmente. Sou fã. Somos todos. Mas uma pergunta sobre a época do estúdio, exatamente qual área você atuava nesse estúdio, ou era basicamente para revelar o teu trabalho de jornalismo? Não, eu fazia um pouco de tudo, tipo book, casamento, Sim. festa, evento, mas primeiro eu não consegui conciliar ele com o jornal, depois não consegui conciliar o jornal com o magistério. Assim, usando uma metáfora bem simples, à medida que algumas portas iam se abrindo, necessariamente eu ia ter que ir fechando outras. E foi assim, sem romantizar muito. Eu não planejei a minha vida, eu fui levado. Sim. Eu não sou tão romântico também, apesar da Dani agora achar o contrário. Eu Ele chorou. Você estava falando, e a gente falou do meu pai aqui, eu nasci dentro do estúdio, ou seja, eu estou desde que eu me conheço por gente, vendo revelação, flash, câmera. Então eu não tenho essa visão romântica. O meu ídolo era meu pai, ali. Depois uma piada que eu faço aqui, o Jorge Tadeu, quando eu era criança, na novela, um fotógrafo. Eu conhecia meu pai, conhecia os outros fotógrafos que frequentavam o estúdio. O Dempsey, que era um amigo, já era um adolescente, mas era fotógrafo ou assistente de fotógrafo. Então essas eram as minhas referências naquele momento. Eu fui entender isso também próximo da faculdade. Olha. Quando um pouco antes, talvez, mas ali no final da minha vida acadêmica, início da faculdade, quando eu fui entender que aí eu fui fazer direito e me bateu um dilema. Eu sou fotógrafo ou sou advogado? E a fotografia já me remunerava. E aí eu fiz uma escolha. Falei, eu vou ser fotógrafo, é isso que eu faço já me paga. O outro não me paga nada ainda, e eu vou ter que estudar muito ainda para chegar lá. E foi uma escolha. Então eu tenho essa visão também semelhante. Entendo bem o que você está dizendo sobre escolhas e percepções da fotografia sem o romantismo. Bacana. É duro, né? De novo dizendo, eu falei do estúdio, mas é duro. Fotografia não é tão romântica quanto as pessoas imaginam, né? Ela tem uma área, uma aura romântica, mas ela tem um trabalho pesado muito grande ali, né? Um trabalho duro, né? E também tem um aspecto, não sei se você concorda comigo, Ian. Essas pessoas que acumulavam várias habilitações, tipo um Leonardo da Vinci desses da vida, claro, que era cientista, pintor, escultor, e era tudo, e era bom em tudo, o tempo tratou de ir substituindo por especializações progressivas, né? Eu sou de um tempo que tinha um médico de família que cuidava de tudo. Hoje tem um médico para tornozelo, outro para pulso, outro para pescoço, outro para coluna. Você não sobrevive nesse mundo multifacetado sem um grau progressivo de especialização. E isso foi ditando o que eu podia abraçar, sem pelo menos deixar muito furo, né? Sem pagar muito mico. Sim. E a vida foi me obrigando a essa... Escolhas.
É esse foco, fechando o zoom, claro, em alguma coisa. Dando um zoom no que funcionava naquele momento. Eu diria que no magistério, e mais especificamente, de uns tempos para cá, de exatos 18 anos para cá, eu estou completando a minha maioridade em fotografia popular. Bonitinho. Eu comecei em 2004, estamos em 2022. 2004 comecei na Maré, foi o início da Maré. Com o Ripper, Como que você conheceu o Ripper? Na noite dos tempos. Eu conheci o Ripper na década de 70, de 80. O Ripper já era uma referência para mim, enquanto fotojornalista. Ele criou tabela de preços mínimos, criou o direito do crédito na fotografia, é do Ripper em 1980, do Ripper e da gestão, sindicato, Arfoc. Então, vocês chegaram a trabalhar juntos no Jornal do Brasil? Não, o Ripper nunca trabalhou no Jornal do Brasil. Foi no Globo, né? No Globo, O Ripper, tipo assim, a gente se frequentava. Sempre tive um carinho, uma admiração, num primeiro momento pela militância dele. Depois, quando ele foi para a F4, eu acompanhei ele na F4, junto com o Rogério Reis. Com o Rogério, com a Anaí. Visitava. Eles trabalhavam mais ali no Flamengo, na unidade do Rio, digamos assim, a Anaí mais em São Paulo. Mas... Então, acompanhei o Ripper no período de grande imprensa, acompanhei o Ripper no período de agência, quando ele saiu da F4 para fazer o Imagens da Terra. Foi toda a década de 90, eu estava muito perto dele. O Ripper sempre foi um cara tão visionário, quando ele montou o Imagens da Terra, ele me pediu referência de alunos da universidade que quisessem enveredar pela fotografia. Ele já queria subir o nível do fotógrafo, sabe? Ele trabalhou no Imagens da Terra com 6 ex-alunos meus da UF. E depois a gente virou irmão de alma mesmo, quando em 2004 ele me convidou para dar o que seria uma aula na favela da Maré. Uma aula só. Uma aula de 18 anos. Se transformou em, eu já falei aqui, para mim é impressionante, porque dali saíram muitos artistas. E pessoas que eu acho que é o mais difícil na fotografia, livros aí, né? Que a Aninha reuniu, estão sobre a mesa, comprovam isso. Verdade, a gente trouxe vários livros aqui para mostrar. Eu acho muito difícil para o fotógrafo, no geral, para todo artista, você ter um tema, né? Você conseguir realmente explorar aquilo e explicar, ou não explicar, que talvez a não explicação seja o melhor, né? Não sei. Mas assim, você ter um tema claro nas obras dessas pessoas que saíram dali, dos seus alunos, para mim, eu vejo como uma vitória, porque não é qualquer escola de fotografia, e principalmente uma escola, numa comunidade e tal, onde, né, você tem todas as dificuldades sociais e financeiras e culturais ali, né? Uma barreira. Né, a sociedade, num geral, não quer que a informação chegue, que as coisas cheguem ali, e como isso foi transposto ali de uma maneira tão, assim, muito bem feito mesmo. Os alunos sabem exatamente o que estão fazendo. Se tornaram referência da fotografia para mim, durante um momento da minha vida. De repente, quando eu ia pesquisar alguém, era da Favela da Maré, ou uma obra tinha algum envolvimento com aquilo, ou um super quadro em algum lugar que você via, alguém que tinha vindo dessa escola, ou que tinha de alguma maneira ministrado alguma aula lá, ou fazia parte desse processo. Virou um movimento contracultural mesmo ali, né? Virou um movimento contracultural e, na minha concepção, assim, ajudou a redefinir o que hoje a gente entende como fotografia popular, né? Que a fotografia popular era a fotografia dos lambi-lambis, dos fotógrafos viajantes, de colorir foto em PB com tintas, as fotopinturas, né? E a fotografia popular, depois do sucesso da escola de fotógrafos populares, ganhou um outro contexto, ganhou um contexto da fotografia feita de dentro para fora, do favelado mostrando seu território de origem, seu território de pertencimento, sem aquela ótica estigmatizada da grande imprensa, de ir lá mostrar a bala perdida, a violência. Claro. Aí a favela é mostrada pela beleza dos seus fazeres, pelos seus personagens, e aí você começa a mostrar
né? Uma outra favela. Essa era a tônica da ideia do Ripper, quando ele e Ricardo Funari criaram a Escola de Fotógrafos Populares. Aliás, esse ano ela ficou fechada há 10 anos e reabriu com o nome de Escola de Fotografia Popular. Até nós comentamos aqui já. Para não ficar preso à questão do gênero, né? Claro. Então, essa era a ideia motriz, assim. Agora, a escola formou muito durante a escola teve 6 edições. A primeira em 2004, depois ficou 2005 não ofereceu escola, 2006, 2007 a escola foi patrocinada primeiro pelo Unicef, depois pela Unesco, foi onde houve a grande revolução. A escola de 2004 tinha 60 horas aula, a escola de 2006 tinha 540. Caramba! O trabalho era 1 ano de aula. E um dado que reforça o que você falou sobre terem projetos, terem ensaios autorais, parte do conteúdo programático da escola que eu passei a coordenar, eu fiz a coordenação pedagógica daquele projeto lindíssimo, era, ao final do curso, cada um apresentar um ensaio sobre a cidade diante de uma banca. Então eles já foram, digamos assim, treinados, exercitados para produzir imersões, discutir depois e se explicar sobre aquilo, né? Que acho que aí talvez, eu falei que não explicar, mas talvez conseguir explicar no final, se juntar tudo aquilo e fazer uma linha do tempo ou uma linha psicológica, de entendimento daquele trabalho, que às vezes é um popurrí de coisas que num primeiro olhar não façam sentido, né? Eu estudei numa escola onde a gente fazia, por isso eu fui estudar Direito, eu comentei aqui, o Padre Antônio Vieira, e você tinha uma banca final para cada matéria. E então eu entendo que isso faz a diferença, eu acho. Acho que se você saber se explicar, eu falei errado até no primeiro momento aqui, eu disse que não se explicar, mas talvez confundir, mas... eu acho que esse projeto me surpreendeu a todos nós de uma forma assim... por exemplo, em 2006, quando essa primeira turma de 540 horas aula aconteceu, nem nos meus sonhos mais utópicos, mais ufanistas, eu imaginaria que em 2007 a gente estaria expondo no CCBB, no Centro Cultural da Caixa, na Cunningham House em Londres, estaria ganhando o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. A escola ganhou esse prêmio. Do lado do Sebastião Salgado, né? Do lado do Sebastião Salgado, que estava ganhando o prêmio como ambientalista. É verdade. Mas posou com a gente para nossa honra. Então, assim, foi uma coisa absolutamente surpreendente, né? O modo, assim, e um dado curioso, uma peculiaridade que me ocorreu agora. Sempre despertou interesse de pesquisadoras. Eu, ao longo de muito tempo, dei entrevista para doutorandas da Austrália, de Londres, de Barcelona. Quase sempre quem queria entender essa coisa eram mulheres. E, aliás, a escola sempre teve coordenadoras na Agência Imagens do Povo. Primeiro foi a Quita Pedrosa, depois foi a Joana Maza, depois a Rovena Rosa. E tem alguma química nesse projeto que eu não sei identificar muito bem qual é, que tem não sei se existe um olhar feminino, mas tem uma alma feminina regendo os grandes momentos desse projeto, o interesse por esse projeto, a veiculação que o projeto recebeu. Quem fez a primeira matéria sobre a escola foi a Fabrícia Granatieri na Fotografe Melhor. No final de 2006, foi uma matéria de 7 páginas. Caramba. Nas turmas tinha mais meninas do que meninos? Como alunos? Não. Eu acho que no começo tinha mais homens que mulheres. Hoje, eu acho que já inverteu. Eu pergunto isso porque quando eu trabalhei na escola de imagem aqui no Rio, a gente tinha um público, eu cheguei a contar, porque eram sempre muitos professores, homens, e quando eu fui aluna de lá, e quando eu assumi a coordenação lá, eu sofri um certo preconceito, um machismo, assim, de um professor, que questionou por que eu, uma ex-aluna, assumia uma coordenação.
Que absurdo. E aí na época... Você ensinou bem, cara. Devia ser um orgulho, né? Você ensinou Pois ela tão bem que ela pode ser coordenadora. Não, é porque não era uma coordenação que... Eu entendia que a crítica dele, eu não tinha ainda a experiência que os professores tinham. Mas eu não estava ali como professora, eu estava como coordenadora de um grupo, sendo que eu já fui... eu fiz magistério, tenho uma bagagem de outras coisas, né, que eram necessárias para aquele cargo. Gerenciamento de projeto, várias outras coisas que estavam envolvidas ali. E aí eu fui pesquisar, falei, cara, deixa eu olhar as turmas, né? A gente tinha 30 turmas de fotografia, fora os cursos, workshops fora, e 63% do público da escola de imagem era feminino. Hoje, essa deve ser a proporção das minhas alunas na UFRJ. É maciçamente predominante o sexo feminino nas turmas de fotografia, pelo menos. Realmente, mas você estava falando da importância das mulheres, principalmente na divulgação, né? Assim, imagino que tem a mulher é mãe, né? Ela é mais, ela percebe ali tem uma nuance de um cuidado se você pensar em crianças ou adolescentes que vieram de uma realidade sofrida e que estavam se esforçando para mostrar aquilo e divulgar e se tornarem cidadãos e com voz e tal. Eu acho que a mulher tem uma percepção para isso muito mais... essa antena está muito mais ligada nas mulheres. De alguma medida... Né? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu tenho essa percepção. Séculos de opressão. Dentro da fotografia isso é visível, como custaram aparecer os primeiros nomes. Então, como o tema é favela, o tema é opressão, eu acho que há uma identificação muito maior, uma percepção da importância daquilo muito maior, uma vontade de tentar entender muito maior. E não se limita a doutorandas. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos que os alunos da escola foram contratados para fazer e ganharam equipamento para fazer, foi Revelando os Brasis, em que uma mulher, a Bia Lindenberg, contratou o Ratão Diniz, contratou... Acho que o Ratão comentou aqui. Sim, ele faz esse projeto. Então, e outra mulher, a Isabela Nunes, contratou para fazer o acompanhamento da construção da Casa Daros. Então, a Cristina Chassel, que nos deixou ano passado, foi ela que conseguiu viabilizar em 2012 a última turma da escola, junto com um projeto em Manguinhos e outro no Cantagalo. Foi o Canto do Cisne, foi a maior. A escola naquele período teve 600 horas aula. Caramba. Muito legal. Uma formação mesmo, né? Não é um curso de conhecimento básico. Não, e a coisa mais linda desse processo, e aí eu não falo assim, sempre teve uma relação de troca tão intensa. Muitas das coisas mais fantásticas que aconteceram na escola não vinham de nós, corpo docente, para eles, vinham deles para a gente. Como, por exemplo, criar o Favela em Foco, o Cafuné na Laje, do Léo Lima. Brotava na sala e nos chegava. E um subproduto natural disso é que, de muitos anos para cá, várias pessoas entram na fotografia popular, não é mais pelo Ripper, é pelo Ratão. Sim. É pela Elisângela Leite, é pela Valda Nogueira. Pelo Café. Pelo Café, pelo Tiago Ripper, pela pessoal que faz a fotografia popular, né? O Luiz Baltar, Sim. a Elisângela Leite, e eu vou parar, porque senão eu vou esquecer alguém e vou tomar um puxão de orelha. Claro. O AF Rodrigues também. O AF é um monstro. É um cara, um ponto fora da curva. Como músico e como fotógrafo. Sim. Eu lembro desse livro aqui, ó. Quando fizeram... Rio, Cidade em Jogo. Rio, Cidade em Jogo. Quando foram fazer o lançamento dele lá na UFRJ, eu fui com o Luiz, que também estudou na Escola de Fotógrafos Populares. Acho que ele foi seu aluno na UF. E
E aí tava o Luiz, tava o Baltar estava comigo na pós. Baltar sempre muito brincalhão, né? Sempre me pregou várias peças. E aí eu falava para ele que eu era muito fã das fotos do AF. E aí ele virou e falou assim... Não, legal, mas eu não acho que ele seja... aquele jeito dele brincalhão, né? Eu acho que ele seja tão bom assim, não sei o quê. Ficou tirando onda, né? Essa Brastemp toda, não? Porque eles brincam o tempo todo, cara. É engraçado até de ver quando eles estão todos juntos, assim, um sacaneando o outro. E aí eu cheguei lá, eu não conhecia o AF pessoalmente, né? E aí conheci o Café, porque trabalhava comigo e tal, e a gente estava lá esperando começar a apresentação. E aí os meninos chegaram, chegou a AF, chegou a Elis, chegou todo mundo, e eles foram lá pro fundão. E aí o Baltar, esperto, né, me viu lá e virou e falou assim, Ana, chega aqui. Aí eu levantei, fui falar com ele, aí ele virou e falou assim, ó, esse aqui é o AF. AF, essa daqui é sua fã. Nossa, mas eu fiquei tão vermelha, com tanta vergonha na hora. E aí o AF não sabia o que falar, eu também não sabia o que falar, e ficou aquele clima assim. E aí ele saiu rindo. Eu falei, é o Baltar, cara, esse é o Baltar. Difícil é imaginar o AF sem ter o que falar, porque o cara... Se ele quiser fazer stand-up comedy, ele faz. Ele é bom em tudo. Ele canta, ele toca vários instrumentos, ele fotografa muito. E eles têm trajetórias lindas, né? Por exemplo, o AF foi montar uma exposição do Imagens do Povo com a Elisângela em Paris, olha que chique. Enquanto o Ratão estava dando uma oficina em Londres. Chiquérrimos, né? São chiquérrimos, né? Você tem que... Isso é que eu ia dizer. Eles hoje, eles são referências da fotografia. Houve um tempo que o Ripper era a mística, era a bandeira. Hoje são elas, são eles. São vários. Isso é muito lindo, né? É verdade. O Ratão aqui deu uma aula aqui no dia que ele veio sobre o pensamento da fotografia e como elaborar, como ele elaborou dentro dele, assim, para mim foi muito, Ana sabe, quanto eu fiquei assim, porque foi meu contato sobre a Escola da Favela, era ou comentários da Ana ou na minha leitura, quando eu vi alguma coisa, de verdade eu nunca me aprofundei a chegar perto, a procurar. Então o Ratão foi a primeira pessoa que eu tive um contato. E eu já tinha uma visão muito positiva e de fã mesmo daquele projeto todo. E você vê um aluno, aquele nível de sensibilidade, né? As fotos do Ratão eu acho incríveis, assim, e me impressiona o quanto, e acho que no geral, assim, eu não vejo nada muito triste. É verdade. Não eventualmente, lógico, dependendo do tema, não estou dizendo que não existam fotos tristes no projeto ou nos trabalhos dos alunos, que hoje são fotógrafos, né, são artistas e tal, mas é sempre, de alguma maneira, tem uma coisa positiva, uma coisa talvez observadora, mas não crítica no sentido de... Como a gente estava falando aqui, como os jornais entravam ali mostrar, é isso aqui, ó, cacetete, bala e sujeira, sei lá, qualquer coisa. O jornal também tem um compromisso de véspera, né? Claro. Não é um mergulho em profundidade, não é uma imersão na vida das comunidades. E esse pessoal está falando do seu território, né? Que é o caso também do Rocinha Sob Lentes, Sim. Que é o caso do livro do Ratão em foto. O Ratão, por exemplo, quando a Thaís Alvarenga, que é outra grande fotógrafa, que foi da turma de 2012, a Thaís Alvarenga deu um depoimento lindo, dizendo que estava na Estácio, tendo aula, e foi assistir uma palestra do Ratão. Meio que ela descobriu o que queria ser quando crescer, vendo o Ratão falar. Ai, que bonito. Né? Ela disse assim, eu percebi que a minha negritude podia ser fotografada, eu não precisava esconder meu cabelo. Tinha beleza naquilo. Exatamente. Claro que a vida da favela, aqui e ali, vai revelar melancolia, tristeza, introspecção, mas não é um achatamento das belezas. Só isso, né? Pelo contrário. É aquilo que a Chimamanda Adichie diz que é o perigo da história única. Se você sempre fala da favela como bala perdida, sempre fala da favela como crime, como tráfico, você ignora que uma favela como a Maré, que tem 150 mil habitantes, se tem 500 no tráfico é muito. Isso é menos de 0,5%. Aí 99,5% pagam a culpa daquele meio
quando na verdade o que existe ali é uma omissão, uma ausência do Estado gigantesca, né? Então, assim, eu acho que esses fotógrafos populares cumprem uma missão contra-hegemônica mesmo, são meus heróis e eu tenho a bênção de serem meus amigos. Eu também tenho a honra de conhecer alguns. O que eu acho bonito, assim, até pode ser, talvez por isso que o Ian acha que eu seja tão romântica com a fotografia, é que eu acho que eles têm um olhar muito próprio, cada um. Embora eles tenham estudado juntos, tenham tido a mesma formação, eles são muito independentes na sua forma de se colocar. E acho que eles tiveram liberdade, uma orientação muito boa de autoconhecimento, né? Porque eu sei que os meninos contam, né, que eu tenho mais proximidade com os meninos, né? Café, Baltar, Ratão. E eles sempre contam que as aulas que eles tinham, eles não tiveram só aulas técnicas, né? Eles tiveram aulas também políticas, aulas de história com as pessoas da Maré. Então, eu acho que isso deu uma formação que faz com que... E até a Monara fiz um curso da Monara e ela estava contando do processo dela de se descobrir e entender o que ela queria fazer com a fotografia, né? E ela sempre foi muito organizada, então ela fez faculdade de biblioteconomia e hoje em dia ela trabalha com esse processo também. Fez dissertação de mestrado sobre acervo fotográfico de fotografia popular. Sim, trabalha, além dela fotografar, ela também trabalha com artistas e fotógrafos para essa parte de organização de acervo, né? Então, você vê como que o processo dela é completamente diferente do processo do Baltar, do Ratão. E esse ideal, assim, acho que é por isso que eu sou tão fã do trabalho do Ratão, assim, porque esse ideal de fotografia é o que me emociona, sabe? De você ter um motivo pelo qual você fotografa aquilo ali. Porque só registrar por registrar, eu vou fazer com carinho, de qualquer forma, mas tem outras coisas que envolvem, tem uma nostalgia dele poder mostrar um espaço que foi da mãe, um espaço que tem a história dele, de contar a história dele. E isso é muito forte. E eles são muito individuais na sua colocação, né? Embora todos façam com o mesmo ideal, você olha e fala, cara, isso daqui é do Baltar. Né? Esse é o estilo do Baltar. É um cara que fez fotografia de faculdade na UFRJ de Belas Artes, com ênfase em gravura. É um cara que você vê e você fala, nossa, é o Baltar aqui. Tem toda a questão que eu acho que é uma influência, talvez, do Ripper, de ser um cara que quer mostrar as coisas que estão erradas e poder apresentar isso de uma forma, mas é da forma dele. É o único dele, né? Assim como é do Ratão, que tem esse olhar que eu acho muito romântico, muito bonito, assim, muito poético. Cada um tem o seu jeitinho, né? O Café, que é mais pro vermelho, é mais para proximidade, as fotos dele são muito pertinho. Ele é um cara assim, né? Se você conhece o Café, você vai ver que ele é o professor mais sorridente que eu tenho, o mais acolhedor que eu tenho, o mais cativante. Eu sempre falava com o pessoal lá de BH. As primeiras turmas, primeiro módulo tem que ser com Café. Porque as turmas que começam com Café são as turmas que vão até o final e que são as turmas que se tornam, que geram amizade, que as pessoas se ajudam, porque ele gera essa influência positiva nas pessoas, né? Então, é isso que eu acho que faz o meu olhinho brilhar quando eu vejo o trabalho desse pessoal, entendeu? E aí as pessoas podem achar que isso é muito romântico, mas eu acho que tem a ver com o ideal da fotografia, assim, de você escrever com uma imagem uma coisa que você gostaria que o mundo tivesse, né? Seu olhinho está brilhando. Tá. O Fábio Café tem uma história linda. O Fábio Café tem uma história muito bonita, porque ele era aluno de cinema da Universidade Federal Fluminense e se inscreveu para fazer a minha disciplina de fotografia, fotojornalismo. Rolou uma química tão boa, o ano era 2005, e 2006 eu convidei ele para cursar a Escola de Fotógrafos Populares na Maré, nessa mega super turma de 2006. E aí o Café foi e se favelizou de um jeito que ele hoje é mais conhecido dentro da Maré
do que o pessoal da Nova Holanda, né? O Café foi professor da escola, é professor ele foi professor na última turma de 2012, é professor de vocês. Então, assim, o modo como ele... E a vida sempre nos coloca muito perto. Ele agora é funcionário da UFRJ. Então, a gente começou junto na UF, junto na Maré e junto na UFRJ. Acho que tem alguma química aí. Eu digo pro Café que ele é santo. São Café. Porque ele está sempre rindo, ele está sempre de bem com tudo. Sim. E ele tem o dom da onipresença, ele aparece na foto de todo mundo. Sempre. É verdade. E eu reclamo, pô, Café, olha, a minha foto tá o Café. Segundo o Baltar, ele já foi gosto cerimonialista. muito do Café, da Neide, da mulher dele. São pessoas admiráveis. O Café não deixa passar uma semana. Como é que você está? Como é que está, Diego? Tudo bem? Ele mantém a chama acesa. Ele é um querido. Segundo o Baltar, ele já foi padre, né? O Baltar. Pela brincadeira do Baltar. Eu não vou dizer o que ele merece, porque se eu associar o Baltar a fake news, eu vou ter que associar mais coisas. Então, vou deixar o Baltar no canto dele. O Baltar é outra pessoa que a gente tem que trazer aqui. Vai vir. Luiz Baltar é o meu malvado favorito. Ele é muito mau, mas é excepcional, é brilhante. Ele é brincalhão. Ele consegue juntar a militância, que sempre acompanhou ele, com o grafismo e a teorização de uma Universidade Federal de Belas Artes, né, com o designer que ele é. Então o trabalho dele migra todo para pós-produção. Sim. Que é um trabalho conceitual, e é um trabalho de Photoshop, e é um trabalho de militância. O trabalho dele explode nessas 3 vertentes que constituem o Luiz Baltar. Ele é muito criativo também, né? Muito doido também. Eu adoro. Ele fez um slideshow uma vez na pós para mostrar o trabalho que ele estava fazendo sobre favelicidade. E aí ele começou a incluir som também. Nossa, mas era assim, muito louco, muito maneiro. Chamem o Luiz para falar de Cruzos. Cruzos é a próxima exposição dele, é o nome da dissertação que ele vai defender a qualificação agora em novembro. Vou chamar. Aqui o Baltar é mais difícil da agenda dele, mas... Que nada. Mas ele já está na nossa listinha. Saindo um pouco da escola, porque a gente vai voltar nela novamente, mas voltando para a sua época de jornal, o que você acha que era... Você acabou depois optando, né? Então você falou, você tinha o estúdio morreu, você ficou jornal e magistrado, e depois o jornal teve que ser abandonado. Na sua época de pauleira ali do jornal, o que eram as suas maiores dificuldades ali? O que você tem, ou talvez uma foto icônica dessa época que você fez? Foi um desastre que aconteceu ali? Às vezes, o que você pode contar pra gente dessa época? Assim, essa época do Jornal do Brasil, era o Dante redator que atuava, né? Era o Dante do Departamento da Educação. Verdade. Então, eu conhecia todos os fotógrafos, mas a coisa mais icônica do Jornal do Brasil, do período que eu estava lá, foi a documentação que o Evandro Teixeira fez do regime militar, né? Sim. Aquelas fotos, o Evandro já era um centro de referência de jornal, ele ficou no jornal até o jornal acabar. Depois teve um outro período no jornal muito forte em que o Rogério Reis assumiu a editoria de fotografia, foi editor do jornal. Então, assim, a fotografia do jornal sempre esteve muito perto de mim, e eu acho que o grande diferencial do Jornal do Brasil em relação a todos os outros foi muito por conta do Jânio de Freitas, que era o chefe da redação. Ele foi o primeiro jornal a criar uma editoria de fotografia. Quer dizer, até o JB criar sua própria editoria, o setor de fotografia de todos os jornais atendia aos outros editores. Então, o cara pedia foto de futebol, era meio... O que muda no Jornal do Brasil? Quando você tem um editor de fotografia dirigindo a equipe, se alguém pede foto de futebol, eu sei quem é o melhor para fazer, mando ele. Foto de política, foto de cultura. O cara já escolhe os melhores para darem conta. E quando o material chega, ele edita e já manda para a editoria que solicitou esporte, cultura, política, cidade, já manda o filé mignon. Então, o Jornal do Brasil
enquanto os jornais ainda estavam engatinhando em como mostrar a realidade, o Jornal do Brasil tinha fotos fantásticas. Eu me lembro de situações que o Globo colocava 6 fotos numa capa, o Jornal do Brasil botava uma só. Mas era a foto, era a síntese do evento. E isso era fruto de ter um editor. Para vocês terem uma ideia, em 1984, quando o Ripper criou aquela série de parâmetros, tem um livro chamado Sobre Fotografia, editado pela Arfoc, pelo sindicato e pela Funarte, que conta essa história. Mas quando o Ripper conseguiu o direito de crédito, lei da segurança nacional, questionar o conteúdo dos fotógrafos, conseguiu tabela de preços mínimos, uma das reivindicações da categoria, isso 15 anos depois do JB ter criado a sua editoria, era que todos os jornais tiverem editores de fotografia. Como foi precoce o JB nessa sacação do Jânio de Freitas, que é um outro cara que merece ser reverenciado. Então, o Jornal do Brasil, além de ter a bênção de ter o Evandro Teixeira lá, ele tinha um jeito de valorizar a produção fotográfica, ele largou na frente nesse quesito. E isso, para mim, me marcou muito. Não sei se eu dei uma volta muito grande. Não, de maneira nenhuma, não. Na verdade, até mais interessante do que o que eu tinha perguntado, porque você não falou só da sua experiência, você falou da experiência toda de um jornal. O jornal me cativava, sabe? O jornal me cativava, assim. O modo como ele abordava a fotografia, as pessoas que estavam ali comigo, o modo de ter me dado uma chance de visitar já naquela época, escolas públicas, escolas de favela e falar de jornalismo. O departamento educacional tinha essas particularidades. Eu comecei a fotografia profissional com fotografia de moda. Era mais fácil naquele momento ali do que especificamente publicidade e tal. Então era um ensaio, você tinha mais tempo, você não tinha um resultado específico final a entregar, então, né, você tinha mais experimentação e tal. E eu devo, de alguma maneira, ao Jornal do Brasil, porque já no final do Jornal do Brasil, realmente no final, eu publiquei bastante ensaios na revista de domingo do Jornal do Brasil. Fiz aí uma sequência grande, até fotos fora do Brasil e tal, cheguei a fazer. Bacana. Ou seja, de alguma maneira, até o final, o Jornal do Brasil estava lutando pela imagem, né? Ele, independente de todas as histórias ali, finais que foram de alguma maneira melancólicas e duras, mas ele primava por isso, né? Tinha sempre teve, inclusive em todas as áreas. A gente está falando aqui de fotojornalismo e eu estou falando que, inclusive, no final se publicava ensaios de moda. O caderno B, cultura. Exatamente, o caderno B, que muito importante. A revista Domingo. No meu caso, eu peguei mais a revista Domingo. Eu cheguei a ter caderno B também, mas que era mais prestigioso, você tinha mais prestígio no caderno B do que na revista Domingo, né? Quem conseguia emplacar um ensaio de moda que chegaram a sair no caderno B. Meu pai publicou alguns e tal. E eu nunca publiquei no caderno B, mas na revista Domingo eu publiquei vários naquele final ali. E para mim foi super importante, porque, se eu não me engano, eu ainda ganhava algum dinheirinho também, que no final, nessa época, já não era tão comum mais, né? Você cedia as fotos em troca do crédito, né? Basicamente as revistas estavam trabalhando, quando eu comecei na moda, muito nesse caminho. E se eu não me engano, ainda tinha uma compensação financeira mínima ali, mas tinha um custo, né? A cobertura de custos e tal. Sim. Então, como foi um jornal importante para a imagem, né? Eu estou falando de mim, que de alguma maneira era um fotógrafo privilegiado por estar dentro do estúdio, ter acesso aos equipamentos, mas muitos outros fotógrafos que estavam ali, que estavam dividindo página comigo ali, conseguiram iniciar a carreira por conta daquilo ali. As marcas só me procuraram depois porque eu tinha matérias publicadas na revista de domingo. Então, assim, é um jornal muito importante, uma pena, né? Assim, de alguma maneira, como todos os jornais, de certa maneira, se atrofiaram diante desse mundo digital. Né? O Jornal do Brasil, nas décadas de 60, 70 e 80, ganhou a maior parte dos prêmios ESSO. Não dá para comparar, de fotografia. Não dá para comparar com os outros jornais. Ele era um pouco a meca do fotojornalismo brasileiro. Ele tinha um axé que emanava do Jornal do Brasil, que inspirava um respeito gigantesco.
falando, lembrei aqui também, eu publiquei, até comentei isso aqui, eu publiquei na revista Desfile da Manchete, meu primeiro ensaio profissional. Então, assim, eu peguei já vi o final. Por onde se andou, as empresas faliram, né? Sim, obrigado, verdade. Todas elas, inclusive, verdade. Que medo. Não, agora. mas pegou meio, não, é verdade. Eu peguei. Mas eu também. Não, mas por um lado, eu já peguei esse final da era impressa e da era das grandes editorias e tal. Foi difícil mesmo, porque isso me lançou para o mercado de alguma maneira, mas esse pool ali, ele foi acabando, isso foi caindo na Vogue, no meu caso na moda, ali numas revistas mais sofisticadas que se mantiveram, né, com publicações mensais e não aquela coisa semanal e tal. Então foi uma migração já para um mercado que aí sim, quando você faz para as marcas, você precisa ter o resultado que ela está esperando e tal. Então foi um amadurecimento duro e rápido, né? Nesse sentido, assim, de técnica mesmo, e de poder experimentar, né? Mas eu acho engraçado isso, como o Jornal do Brasil, principalmente, eu tinha esquecido disso. Porque você falando do Jornal do Brasil, eu fui me lembrar, eu falei, cara, eu fiz no final realmente os primeiros trabalhos com consistência, onde eles apareceram, tá, essa semana tem, na semana seguinte tem, talvez na próxima não, mas na outra tem. Foi o Jornal do Brasil que me deu essa oportunidade. Então, foi uma referência, foi uma bandeira, o Jornal do Brasil tem uma história lindíssima, né? Muito bonito. Hoje é memória, lamentavelmente, mas é uma memória que deve ser cultuada, como Total. toda grande memória. Verdade. Total, por isso que eu quis contar isso aqui, acho que é importante falar. Dante, eu queria saber um pouquinho sobre o livro, o último livro que você publicou, que é o Rocinha Sob Lentes. Esse livro é uma coisa impressionante, a história desse livro, porque ele foi lançado em fevereiro desse ano. Mas de lá para cá já aconteceu tanta coisa que parece que ele tem 10 anos de vida, o livro. Porque esse livro é um projeto incentivado, né, da Lei de Incentivo à Cultura. E ele nasce, a ideia foi uma gestação de quase 3 anos, entremeada pela pandemia. Rafa, solta o vídeo pra gente, por favor. São fotos sem áudio, só para ficar circulando aí. Para o pessoal ver essa, também por um acaso, é a foto livro. de capa do livro. Mas o livro Rocinha Sob Lentes é um projeto de 4 fotógrafos da Rocinha, um coletivo homônimo, também se chama... O livro herdou o título do coletivo. Coletivo Rocinha Sob Lentes, que é o Alan Almeida, o Eric Dias, o Diego Cardoso e o Marcos Costa. São 4 pessoas que são fotógrafos e todos têm outras atividades. Um trabalha num pet shop, o outro é segurança de banco. Enfim, todos são tripla jornada. São moradores da Rocinha. São moradores ou foram e moram nas adjacências, mas o Alan ainda mora lá, há 33 anos de Rocinha, tem o Alan Almeida. E eles tinham um início de produção. O coletivo tem pouco mais de 5 anos. O livro começou há 3 anos atrás. Então eles estavam começando, mas já tinham um trabalho bem sólido. E tem um personagem que eu sou obrigado a citar nessa história, que é o meu irmão, Carlos Gastaldoni, que é um funcionário aposentado do BNDES e muito solícito, muito generoso, ajuda pessoas em seus projetos, por generosidade mesmo. E aí perguntaram, um desses garotos perguntou se ele poderia ajudar a visibilizar o projeto, dar visibilidade ao projeto fotográfico deles. O Carlos foi lá, teve uma reunião com eles na Rocinha. Na segunda reunião eu já fui. Sabe, né? Irmão é sempre suspeito. Eu tenho um irmão que é craque nisso. Aí eu entrei na parada. Então, e logo que eu fui no primeiro encontro, já saí distribuindo livros para eles. Olha, entendam onde é que vocês estão se metendo. Já ouviram falar de Ratão Diniz? Não, está aqui. Já ouviram falar de João Roberto Ripper? Não, está aqui. Eles estavam muito crus no entendimento desse campo temático e político em que eles estavam se metendo. E aí a gente preparou um projeto, entendeu que a solução melhor era um projeto de incentivo. Preparamos um projeto
o Carlos, basicamente, e eu, mas com a ajuda de muita gente, montamos um time, né, em torno dessa pequena produtora cultural. A Evelyn Lauer, que é designer, a Letícia, que cuidando do evento, a Tainara Winter, cuidando de veiculação, divulgação, a Carol Bataer, também cuidando de assessoria de imprensa. Montamos um time e tivemos o projeto aprovado. Só que uma coisa é você ter o projeto aprovado, outra coisa é captar os R$200 mil que o projeto exigiria. É o desafio, R$220 mil. Porque o projeto não era só lançar um livro bilíngue de 2.000 exemplares impresso na Ipsis. O projeto era lançar o livro junto com um ciclo de oficinas de fotografia popular na Rocinha, junto com uma série de eventos paralelos. E aí, durante um ano, a gente captou de amigos, de pessoas que acreditavam no projeto, 1/3 do valor. Foi suficiente para a gente ganhar a prorrogação de mais um ano. Que a pandemia atrapalhou tudo. Vocês apresentaram o projeto no SALIC? Apresentamos no SALIC, na Secretaria Nacional de Cultura. O SALIC é o software que gerencia, né, as informações da Secretaria. Aí como é que funciona? Eles te dão um aval para você captar. Mas aí você que tem que correr atrás das empresas para poder fazer a captação. Você, entenda-se, meu irmão Carlos. Na hora de captar, eu não consigo captar nem dinheiro para o Uber. O máximo que eu consigo captar é o café aqui. Mas o Carlos foi um monstro, foi o grande anjo da guarda, o grande gestor desse projeto. E quando ele, depois de captar ao longo de 2020, a gente captou de doações voluntárias. As pessoas que doam dinheiro para o projeto podem ser isentas no imposto de renda daquele valor. Inclusive empresas, né? Não, inclusive empresas. Mas o primeiro ano a gente só captou de pessoa física. No segundo ano, conseguimos o patrocínio da Supergasbras, que injetou R$150 mil que faltavam para o projeto acontecer. E aí, a toque de caixa, de setembro de 2021 para fevereiro de 2022, o livro estava organizado, montado, bilíngue. E é isso que vocês estão vendo aí. O livro estava... São as fotos que vocês estão vendo. E o livro... Do momento que foi lançado para cá, só fez nos surpreender. Primeiro que ele é uma tiragem de 2.000 exemplares, praticamente esgotou no lançamento. A Secretaria Estadual de Educação pegou 700 e poucos exemplares para distribuir pelas escolas da rede pública, o Itamaraty pegou 100 e poucos para distribuir pelas embaixadas, a Rocinha recebeu 400 exemplares, o patrocinador master era Super 200. E aí, quando a gente viu, a nossa assessoria de imprensa por correio mandou você, Aninha, recebeu o seu. Sim, o meu está aqui. Ó. Então, e aí, sim, o livro começou a ser chamado para participar do Paraty em Foco, para participar do Salão Carioca do Livro. E aí, quando a gente viu, a gente já fez tanta coisa em cima desse livro que eu custo a crer que ele é desse ano. Juro. E é uma relação... Você vai na Flip própria, com ele? Não. Na Flip eu vou lançar uma revista sobre fotografia popular. Ah, que lindo! Vocês vão ter os seus exemplares, eu prometo. Que legal. E a revista tem um charme. Ela vai falar do ciclo de palestras Fotografia, Periferia e Memória, que é o coletivo da gente, que ao longo do todo o ano passado fez 21 encontros em vídeo, você assistiu vários. Sim. Pelo Sesc Paraty, é quase um flow, tem 16 mil visualizações. Mas assim, foi suficiente para o Sesc Paraty ficar encantado, é um parceiro nosso desde 2017. Mas em 2021, como a pandemia não arrefecia, eles resolveram fazer o projeto então online. Eu fui o curador do projeto, né? E a gente saiu convidando pessoas. Foram 21 encontros maravilhosos, e assim, que consiste em uma memória, que depois eu te dou o link, que pode ser acessada pelo YouTube.
Você me passou, eu vou compartilhar com o pessoal na descrição, coloca na descrição, aqui do vídeo. galera. Muito bom. Então, assistir também. Para quem quiser mergulhar nesse universo da fotografia popular, tem todos os fotógrafos, né? E aí é um outro particular, não sei se eu estou me alongando. Não, de maneira nenhuma. Fica à vontade. Quando acabou esse ciclo de palestras, previsto para acabar no dia 2 de dezembro, eu não sou tão bom em datas. Aliás, eu sou ótimo em datas. Mas eu não ia esquecer porque é o dia do aniversário do meu mais velho. Eu já sabia que o projeto ia acabar no aniversário do Daniel. 2 meses antes, o Antônio Garcia Couto, que é o analista de cultura do SESC, que é a mãe do projeto, ele me procurou e disse assim: a gente tem que acabar esse ano totalmente online com uma atividade presencial. A gente quer inaugurar o casarão do Sesc Santa Rita com uma exposição de fotos. Queria que fosse desse material. Aí eu fiz a curadoria muito rápido daquela exposição que você viu depois em itinerância no retrato. Sim. Então a gente terminou um ano online com uma exposição presencial, que aliás ele pode passar aí Outras Marés. É o próximo vídeo, Rafa. Outras Marés. Aí já é o café, tá aí, todo mundo que a gente falou aqui. Café, Ratão, Baltar. Elisângela Leite, Thaís Alvarenga, Monara Barreto, a F. Rodrigues, a Meisa Medeiros, né? Léo Lima, Wanderson Santos. O Wanderson é o mais jovem integrante do coletivo. Ele estava simultaneamente fazendo uma exposição dos Filhos deste Solo no Sesc sobre a periferia de Paraty. Foi amor à primeira vista. Que legal. Wanderson, chega pro coletivo. Aí ele já participou da exposição do retrato. A exposição Outras Marés no retrato, que são essas fotos que o Rafael está jogando na tela, essa exposição aí já foi com o Wanderson como integrante do coletivo. Então, na segunda versão da itinerância, a exposição Outras Marés é maior do que a primeira, que inclui as fotos do Wanderson, que é um cara notável, é uma grande aquisição para o coletivo. Muito legal. Então, assim, sei lá mais por que eu estou falando isso, mas assim... A gente estava falando da Flip, e aí você comentou sobre a revista. E aí, revista. a Flip, o Antônio Couto, já citado, ele falou assim: a gente não pode deixar a memória do que foi esse ciclo de palestras morrer. A Flip vem aí em novembro. O que você acha de fazer a coordenação editorial de uma revista sobre o ciclo de palestras? Aí a gente juntou um time, né? A Paula Zarte, que compilou todas as entrevistas, selecionou trechos do que cada um falou. 2 integrantes do coletivo, que são a Érica Tambic e a Joana Maza, escreveram artigos sobre fotografia popular. E aí vem o dado mais importante para fechar um link entre tudo que nós estamos falando. O Antônio... O pessoal vai com você na Flip? Quem vai comigo vai o Ratão Diniz, a Érica Tambic, a Joana não vai poder porque está no Chile, a Paula não vai poder porque está em Curitiba, e vai o Wanderson Santos, que já é de Paraty, e talvez a Thaís Alvarenga. Vai um time bom para a Flip lançar a revista e fazer um papo sobre fotografia popular. Mas a cereja do bolo, eu acho, para fechar com o Ripper lá no começo, sim, é que o Antônio me disse assim: eu acharia muito bacana se você fizesse uma matéria para a gente homenagear o Ripper, que é um pouco tido por todos como o pai, o mentor, a mística, a bandeira da fotografia popular nessa nova acepção, nessa nova visão. Sim. E aí eu falei, eu acho, com a maior modéstia, eu acho que eu estou habilitado a fazer isso. Eu estou mesmo, sem modéstia nenhuma, né, para falar. Eu conheço muito bem a vida e a obra do Ripper. Tive o privilégio de editar 2 livros sobre ele. Esse aí, que é o Comunidades Tradicionais do Brasil, que é um livro editado esse aqui é um catálogo, 2015, né? e Imagens Humanas, cujo catálogo está aí. Mas assim,
quando eu comecei a escrever a matéria sobre o Ripper, aconteceu um dado curiosíssimo. Eu estava historiando a vida dele. Ripper começou aos 19 anos na luta democrática. Aí eu parei e pensei assim, eu tenho 72, o Ripper é 3 anos mais moço. Ele começou com 19, ele está com 69, ele está completando 50 anos de fotografia. E a data tinha sido batida, teria passado batida, se não tivesse acontecido essa sincronicidade meio mágica dele me pedir a matéria para ser publicada em novembro, durante a vigência dos 50 anos de fotografia do Ripper. Muito legal. Então vocês aqui, o podcast de vocês está sendo o primeiro a noticiar mesmo. Somos muito chiques, olha o furo. Um furo aí. É um furo de podcast. Eu comentei o fato no Paraty em Foco, durante uma palestra com a Nana Moraes e com a Alain Almeida, onde a gente falou do livro Rocinha Sob Lentes, falou de outras marés. Thaís Alvarenga, essa foto é em Paraty, no Quilombo do Campinho. Eu falei porque por acaso olhei para lá. Por um acaso era que eu não estou falando, não estou comentando as fotos, né? Vamos botar as fotos do Ripper, Rafa, pro Dante comentar pra gente um pouquinho. João Roberto Ripper. Comenta um pouquinho quem é esse rapaz que está deixa eu pegar, eu estou aqui com anos. Primeira coisa, não, você tem que voltar, por favor. Volta lá. Para na primeira, por favor, Rafa. Para. Obrigada. Essa foto, para quem não conhece o Ripper, esse é o Ripper. Essa foto foi feita pela Valda Nogueira, na Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais, durante documentação das Sempre Vivas. Eu estava com eles lá esse período. Esse material virou uma exposição no Teatro Municipal de Diamantina. Por acaso eu estava lá domingo. Ah, é? Olha que lindo. Então, minha família é ali dessa região. Essa foto é de 2015, é para ilustrar o Ripper no seu trabalho de campo, né? Vá passando. Essas 12 fotos que eu vou projetar aqui, essa foto é linda, são as 12 fotos que estão na revista que vai ser lançada homenageando ele. Outro furo. Que legal. Maravilha. Que eu estou compartilhando com vocês. Muito legal, viu, galera? A gente já tinha falado ontem, acho que eu e a Aninha vamos catar um carro aqui. Agora a gente já tem mais um motivo para esse carvoeiro aí, o Ripper, ele é o mais importante, eu acho, fotodocumentarista do trabalho escravo no Brasil. Verdade. Essa foto, que foi feita em Ribas do Rio Pardo, em 1998, essa foto tem 30 anos. Agora. Quase, né? Então, pode passar. Essa foto aí tem 40 anos. Não. Aqui eu tô... Não sei se você pulou uma foto ou eu estou com a ordem errada. Volta uma foto. E elas estão fora de ordem. Você consegue colocar em ordem, Rafael? Agora não? Mas vamos. Você então, mais ou menos sabe essa foto aí. É porque elas tinham uma ordem. Uma ordem específica da... Essa foto aí... Você tá, rapidinho, Rafa, você está com a foto JPEG ou você está com o vídeo? Abre o vídeo e a gente vai dando pausa. Mais fácil. Aí o vídeo está na ordem. Isso, boa. Facilita a minha legenda. Modelo, o cara. Passa e dá pausa então, por favor. Essa eu já comentei, né? Essa foto em Ribas do Rio Pardo é um carvoeiro. Pode passar. Essa foto aí é uma pintura corporal, cara, entre índias, Corotiri, da nação Kayapó, feita no Xingu, em 1983. O Ripper se debruça sobre as populações tradicionais brasileiras, quilombolas, indígenas, os povos originários todos, né? Vazanteiros, pescadores artesanais, colhedores de sempre-vivas, e o trabalho escravo nas carvoarias. Então a gente vai vendo como é que a documentação dele é poética. Não tem a violência. E outra coisa, pode passar, por favor. Ele tem uma referência do Eugene Smith, né? Tem muita referência do Eugene Smith, principalmente de Minamata, né? Sim. Das causas sociais, o modo como ele defende
quem está sendo agredido. Essa foto, por exemplo, minha cola aqui já voou, mas eu lembro de cabeça que são quilombolas da Serra do Espinhaço. Esse cidadão que está de costas é o Tertuliano Alves, que está sendo fotografado pela sua filha Eva. É muito bacana a gente observar como nas fotos do Ripper as pessoas têm nome, têm histórias. O Ripper, quando eu fui editar o primeiro livro dele, Imagens Humanas, foi um trabalho que eu fiz com a Elisângela Leite e a Ingrid Cristina. Nós mergulhamos em 140 mil negativos. Tinha uma caixa com uns 20, 30 caderninhos de anotação, com a letrinha contextualizando as fotos. Então, segue aí. Ele faz uma curadoria com o fotografado também, não é? Que ele apresenta foto e aí se a pessoa não gostar... Isso é mais recente, a gente pode falar sobre isso. Mas só para acabar aqui, do nome e sobrenome, olha aqui, os irmãos Marcos e Indiana Barbosa brincam na travessia do Xique-Xique para a Barra, Rio São Francisco, Bahia, 2008. Então, assim, segue. Eu só quero dar uma palhinha de quem é o Ripper, da beleza, porque isso aí, por exemplo, já é um chamego entre mãe e filhos no Quilombo São Raimundo, em Alcântara, no Maranhão. O ano é 2009. Linda foto. Todas fotos de populações tradicionais. Pode passar. Tá aí já. Essa foto é inédita, é desse ano, é de 2022. Olha. É um projeto, uma pesquisa sobre famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, na favela da Maré. Né? Essa é a Margarete de Nascimento Pires, que toma conta de um monte de crianças, enquanto as mães trabalham. Pode passar. Sempre vivas. Linda, essa, né? É uma carregadora de sempre vivas, uma colhedora, ela chama Branca, Maria Creuza Borges Lopes, o apelido é Branca, e também foi documentada pelo Ripper na Serra do Espinhaço. Eu adoro essa foto. Ela tem uma Também plasticidade, ela tem uma poesia. Não identifica quem é a pessoa, mas trata com tanta poesia o tema, né, dos colhedores. Olha, outra foto que eu adoro, não é à toa que está nessa mini curadoria. Esse cara é o Ivan Monteiro, que é morador do sítio Bom Sucesso de Ingazeira. Ele produz frutas e mel que a família comercializa nas feiras de Tuparetama e São José do Egito. Pernambuco, 2013. Essa foto está nesse livrinho, Populações Tradicionais do Brasil. Vai lá, Rafa. Muito bom. Essa é uma inédita foto colorida, uma das poucas fotos coloridas do Ripper. É verdade, nunca tinha visto foto colorida da série dele. Sonhos. Isso é um barqueiro. É um barqueiro no Rio, da comunidade de Pau Preto, no Rio São Francisco. Pergunta o Ripper, durante um tempo, ele fez fotos mais viajantes, como aquela que nós vimos antes do encontro começar, que é a próxima. Esses riscos são do negativo? São de movimentos de luz. De luz mesmo, não de um defeito do negativo, digo, está guardado. Não. Provavelmente são pequenos insetos em movimento. Ou qualquer coisa, muito interessante. Lindo. Parece uma intervenção, né? Parece o negativo vai ficando velho, às vezes ele dá isso, mas não é, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Muito bonito. Essa foto aí, ela é inspirada num conto chamado A Mulher Esqueleto, e o personagem que faz a pessoa está no centro da foto é a nossa saudosa Valda Nogueira. Então, também está na série Sonhos. O Ripper leu aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, e eu li também. E tem um dos capítulos, é A Mulher Esqueleto, e ele tentou contextualizar aquela história nessa construção foto. É uma construção. Que legal. A Valda foi modelo. Muito legal ouvir a história por trás da foto. E essa, para encerrar a série, também é recente, é do ano passado. O Ripper chama de mãe imigrante. Eu acho fantástico ele chamar de mãe imigrante, porque é uma mãe haitiana, a Duti. A filhinha já nasceu no Brasil, que veio fugida. A filhinha chama-se Cristelle. Veio fugida do Haiti, para fugir da violência. E aí eu estou fazendo aqui uma conexão para encerrar esse comentário, que a Mãe Migrante é o título de uma foto da Dorothea Land, que é
que é o ícone da Farm Security Administration, né? Que era também uma mãe com vários filhos, fugindo da fome, na depressão. Sim. E o Ripper, assim, ele é muito visionário, cara. Ele pegou a mulher do Haiti fugindo da depressão, vou espiar lá, e faz uma mãe imigrante aqui no Brasil, e 50 anos depois. Que a gente esquece, tem isso aqui também, né? A gente esquece que isso é uma realidade aqui também, né? É uma realidade atual e no Brasil. Não, e o pior é o seguinte, fica vendo lá na Europa, imagina como é que está no Haiti. A gente está com 35 milhões de pessoas passando fome aqui, e essa mulher vem buscar socorro aqui. Sim. Então, assim... Os venezuelanos também ali. O mundo está passando um momento complicado, complexo. E aí eu achei extremamente oportuno de lembrar da mãe imigrante. É como se ele nos recolocasse num período de depressão, de crise econômica, que de verdade estamos vivendo. É verdade. O Ripper é o cara, né? É incrível. Impressionante. Incrível. Me lembrou um pouco, de alguma maneira, o trabalho do Marcos Prado, que a gente falou na sim, os carvoeiros. Os carvoeiros do Marcos Prado. Não, e o tipo de visão. Preto o Marcos, e branco. O Marcos é um dos meus melhores amigos na vida. E vai vir aqui na próxima temporada. Marcos, estão esperando. Mas eu te deixei no vácuo e peço perdão, mas você fez um comentário que eu acho também muito inovador do Ripper. Ele tem Obrigado, Rafa. Ele tem um termo de sessão de imagem que é único que eu conheço. As pessoas que ele fotografa, em primeiro lugar, era isso que você ia falar e eu te cortei, que eu gostaria de me alongar um pouco. Ele dá o direito à pessoa ser coeditor. Eu não estou bem nessa foto, não gosto, tira. Não importa se ele, Ripper, gosta. Se a pessoa não gosta, ele deleta a foto. Então ele dá o direito desse olhar cúmplice editar com ele, a primeira coisa. Depois, no termo de sessão de imagem que a pessoa assina, está dito que se ele vender aquela foto no mercado de fine arts, 50% vai para a pessoa fotografada. É outro gesto muito nobre. E terceiro, quando ele vende a foto para alguma empresa, para algum cliente, também tem no termo de venda que aquela foto é livre para ser usada por organizações humanitárias, entidades de classe. Não fica presa. Não está presa a quem comprou. Então, como se estivesse comprando uma unidade, e não especificamente o direito da foto total. Não, ele diz assim, a foto é tua, dá o uso que você quiser, mas não inibe que outros deem. Não reclama se você vê em outro lugar. Talvez não no meio publicitário ou para a empresa, mas de qualquer maneira isso pode estar amanhã numa campanha. E se aparecer no meio publicitário, ele tem instrumento jurídico para cobrar e dar metade do dinheiro para a pessoa. Muito bom. É verdade, não é o padrão, né? A gente sabe muito bem que, absolutamente fora inclusive dos grandes fotógrafos aí que vivem disso a vida inteira, e não é assim. Não, claro que não. E o Ripper, assim, para a gente ser coerente com o que significam esses 50 anos de fotografia dele, quer dizer, ele sempre foi um visionário, sempre foi um militante, mas eu acredito que a parte mais importante dessa trajetória, eu tive a bênção de acompanhar muito de perto, é como que o fato intuitivo do Ripper ter criado uma escola numa favela transformou o Ripper num mestre. Porque eu lembro que quando o Ripper me convidou para a primeira aula, o papo era, com pequenas variações, dizer assim, cara, eu sei a importância do curso, mas eu não sei da aula. Eu sei fotografar, mas eu não sei da aula. Socorro. Era mais ou menos essa a abordagem. E, cara, à medida que ele foi, o tempo passando, vendo novos autores, ampliando o repertório de fotografia, ampliando o modo de comunicar o que ele aprende, ele hoje faz um trabalho absolutamente notável e crucial com a oficina Fotografia do Bem Querer, que é voltar nas populações tradicionais que ele fotografou a vida inteira para criar comunicadores populares, para criar indígenas, quilombolas, vazanteiros, que fotografem seus territórios. Ele está fazendo no Brasil o que ele começou fazendo na Maré.
E isso tem 10 anos, também precisa ser celebrado. Sim. O Ripper mestre, o fotógrafo se fez mestre com um M gigante, maior que o do McDonald's. Muito bom. Né? Então, assim, Ripper, você é o cara. É mesmo. E verdade. Também sempre citado aqui em praticamente todos os episódios. Verdade. É emocionante ouvir ele falar, inclusive. Eu tive a honra de uma vez poder entrevistá-lo para um projeto lá da escola. E eu lembro que quando eu saí da casa dele, eu chorei, assim, copiosamente. Porque é muito emocionante ouvir a história de vida dele e tudo que ele dedica para a fotografia, né? Ela não é romântica, não. Não, nem um pouco. Foi o cisco que caiu cisco. no... Mas eu já sabia, hoje eu já sabia. Eu falei, né, que a gente ia receber o mestre dos mestres, não tinha como a gente ficar emocionada com toda essa história aqui, né? E o Ripper fala baixinho, né? Fala baixinho. Ele obriga você a entrar na vibe dele, prestar atenção. É uma técnica. Se tiver... No caso dele não é técnica. Não é uma técnica. Mas é uma dele. técnica. No caso dele, ele é o jeito meio zen dele falar, assim. E ele parece fisicamente com aquele personagem do Up, que é a coisa mais fofa. Eu sei. Aquele desenho animado? Aquele desenho animado, muito fofinho. Nunca tinha pensado nisso, agora eu vou rever aquele desenho. Que é lindo. Não, eu adoro o desenho. Mas eu vi o desenho e meus filhos se fantasiaram de Up, um da casa e o outro do velhinho há pouco tempo atrás. Eu tenho essa foto, depois eu mostro. É o formatinho do rosto que é parecido. Dante, maravilhoso te ouvir, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui muitas horas aqui conversando. Acho que tem uma coisa importante a ser dita aqui, que talvez o Dante não saiba, mas hoje a gente encerra a primeira temporada do podcast, que com chave de ouro, é isso aí. melhor impossível, inclusive premiando a galera. Como eu disse num dos últimos podcasts, que a gente queria fazer o que a gente fez hoje, agradecer ao Rafa que está aqui, que ajudou a gente, ilustrar de alguma maneira, a gente, no primeiro, aí eu vou contar um pouco aqui rapidamente, nos primeiros podcasts aqui, a gente evitou fazer isso que a gente fez hoje, de ter os livros, porque a gente era inexperiente na apresentação, então imagina inserir imagens e tal, e foi a primeira vez que a gente fez isso, que a gente já queria fazer, e é uma honra poder ser você a explicar de maneira maestral como, né, você juntou todo esse trabalho nessa vida, todo esse currículo que você não se diz... Não começa de novo. Não se diz confortável em ouvir, mas é mais do que merecedor dele, porque lutou por ele e faz todo sentido tudo que foi dito aqui. Assim, para mim também emocionado. Quer dizer que se eu sou o último... da série, os últimos serão os primeiros. A gente vai voltar com essa série. Ih, o rapaz está emocionado. Também. Tá vendo? Eu tô influenciando meu amigo. Eu amo fotografia. Que bacana. Não é à toa que você é fotógrafo, né? Tem a influência forte do seu pai. É por isso que ele tem a percepção pro seu romantismo. Ele é um romântico incurável. Sou um pouco romântico em relação à fotografia como história. Assim, como não especificamente à labuta da fotografia, sim, mas a história da fotografia, como a fotografia apareceu para a humanidade e como a gente vive fotografia cada vez mais hoje em dia, o tempo todo, todos estamos inseridos, né? Quando eu comecei na fotografia, tinha uma distância entre o fotógrafo e as outras pessoas, os registrados, e hoje somos todos fotógrafos, então eu acho impressionante isso. Não, é impressionante. Como nos últimos 15 anos a fotografia se transformou e está se transformando e faz parte da vida de todo mundo. Eu vou mais longe do que nos últimos 15 anos. A última pesquisa que eu fiz da produção de fotografias em celular, eu dei de cara com um dado absurdo, que em uma semana do nosso tempo contemporâneo, hoje, se produz mais fotos do que no século XX. Com certeza. São 4 trilhões e meio de fotos que eu vi numa pesquisa publicadas em 2022. O número posso estar errando, né? Mas a gente está vivendo aquilo que o Barthes sinalizou como civilização da